Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Bem-vindos ao canal Botafogo Sincero. Hoje é 16/10. Finalmente acabou a data FIFA e acabou também o meu sumiço, já que o Brasileirão e os jogos aí dos clubes pararam aí por uns dias. Eu também fiquei meio em off só acompanhando os jogos. Uma data FIFA que foi, de certa forma, até boa para o Botafogo, que não jogou, mas teve jogadores aí desempenhando bem. Tem a questão do cansaço por continuarem, né, em ação, mas eu acho que sempre é bom manter os jogadores aí em alta, com esse desempenho bom que também tiveram pelas suas seleções, acaba aumentando também a confiança deles para desempenho no Botafogo. Então sejam bem-vindos, quem está aqui, se puder dar uma força para o canal que está começando, dá uma curtida aí, se puder se inscrever no canal também. Se não, dá só uma curtida ou encaminha para algum amigo aí para poder ir divulgando o canal que é novo, mas é feito para todos os torcedores do Botafogo, para quem quer ouvir opinião sobre futebol, sobre o Botafogo, sobre os outros times, sobre o Campeonato Brasileiro, sobre, enfim, sobre qualquer campeonato que a gente possa falar, inclusive vamos falar um pouquinho aqui de seleção brasileira em função da data FIFA. Bom, fazendo um balanço da data FIFA, nós tivemos aí praticamente 7 jogadores, né, envolvidos com a data FIFA. Alguns não entraram em campo, como foi o caso do Alex Telles, mas os outros que entraram dá para se dizer que tiveram aí saldos positivos. O Gatito, talvez não tanto, né, acabou tomando um gol, mas enfim, a seleção do Paraguai ganhou e no outro jogo também não sofreu gol. Acho até que para o Gatito as datas FIFA são boas porque acaba colocando ele em atividade, algo que ele acaba não fazendo no Botafogo. Então, se em algum momento a gente precisar dele, ele não está tão frio assim. Com relação ao Almada, jogou um jogo e pedacinho ali do outro, né, e ainda fez gol, então veio com saldo positivo. A seleção da Angola, com o Bastos também, dois resultados positivos, aí o Bastos ainda fazendo uma assistência, apesar de ser um zagueiro, fez um lançamento a lá Alexander Barbosa, então também um resultado positivo. O Savarino, não dá para... A seleção dele não ajuda muito, né? A culpa não é dele, mas a Venezuela não é, uma boa seleção, mas também ele entrou em campo. Talvez seja um dos que está mais desgastado, apesar do Igor Jesus também ter jogado bastante minutagem, mas acaba sendo um jogador que ele é bem exigido tanto no Botafogo quanto na sua seleção. Enfim, vamos falar, claro, do que é mais destaque de tudo, que é o Igor Jesus e o Luiz Henrique, que jogaram e fizeram a diferença pela seleção brasileira, né? Confesso que nos últimos jogos de seleção eu já não vinha mais me empolgando. Cheguei a dormir em alguns jogos, outros simplesmente desligavam e ia fazer alguma outra coisa. E com a chegada de jogadores do Botafogo, a atenção para os jogos da seleção ele meio que voltou, né? Mesmo sem a expectativa às vezes de ser titular, como foi na outra data FIFA, mas a gente fica ali acompanhando. A gente já teve um desempenho razoável ali do Luiz Henrique na outra data FIFA, e acho que especialmente essa, com a entrada do Igor Jesus ali de centroavante e as participações do Luiz Henrique sendo decisivo no jogo e no segundo também participando ativamente, acho que foram muito bons para aumentar ainda mais a moral desse time e dos jogadores, né? O Igor Jesus tem a tal da polêmica de por que o Endrick não joga, o jogador do Real Madrid. Acho que o que muita gente não entende é que não dá para comparar só jogador com jogador, né? Não dá para comparar o Igor Jesus com o Alisson ou com o Ederson. Por quê? Porque são goleiros, e o cara é atacante. Ah, mas o outro também é atacante. Sim, mas são posicionamentos diferentes, são perfis diferentes. Então, no estilo que o Dorival gosta de jogar, que é com centroavante mesmo, com camisa 9, o Igor Jesus faz mais sentido de estar ali. E enquanto esteve, né, fez jus, fez um gol no primeiro jogo, né, não foi muito ativo, porque o Brasil também não está se ajudando, mas no segundo jogo também foi novamente participativo, embora o Rodrigo é um cara que, além de não ter jogado bem nos dois jogos da data FIFA, não passava a bola para o Igor Jesus, às vezes estava ali, estava aberto, mas o Rodrigo extremamente fominha. E aí me desculpem, tá? Mas é um canal de opinião, então estou dando a minha opinião. Jogador também do Real Madrid, mas que podia ter contribuído mais, talvez até sendo colaborativo, né, com os companheiros. Enfim, o Igor Jesus teve uma chance, sofreu pênalti, né?
Se o jogador não tivesse feito pênalti, provavelmente o Igor Jesus ficaria com a bola na cara do gol. Teve também outras participações, teve a participação no gol do Luiz Henrique, e aí tem também o Luiz Henrique com a entrada dele ali, que já no outro jogo, em pouco tempo, né, conseguiu fazer um gol que resolveu para o Brasil, e dessa vez, se não resolveu, porque o jogo já estava 2-0, mas ele entrou e em 4 minutos saiu 2 gols com a participação dele, né? Primeiro uma jogada individual e ele joga a bola para a área. Tinha também o Igor Jesus para finalizar, o Igor Jesus atrapalha o zagueiro e a bola sobra para o Andreas Pereira. Então uma boa jogada do Luiz Henrique. E também o gol que ele fez, né? Praticamente ali de fora da área, da meia-lua. Também um bonito gol. E enfim, acho que nos meus últimos 2 vídeos eu fiz declarações, inclusive, sobre o Luiz Henrique, e eu não vou retirar aqui aquilo que eu digo, o que eu penso, porque é opinião, né? E aí fiquem à vontade também se alguém tiver opinião contrária para se manifestar, mas eu entendo que quando ele joga pouco, talvez entrando no decorrer do jogo, por ter menos tempo para mostrar serviço, ele parece mais participativo. E eu não sei se talvez ele canse nos outros jogos por jogar a partida inteira, né? Mas eu vejo ele trotando muito em campo quando ele joga pelo Botafogo. E eu acho que essa é uma preocupação, porque ele é um jogador que a habilidade dele não se discute. Ele tem uma boa habilidade, mas ele ainda é novo, né? Então ele ainda não é o rei do mundo, ele precisa entender isso. Ele pode ser decisivo, mas o Botafogo já mostrou pelo número de jogadores que fazem gols, né, pelo Botafogo, que é um time muito mais coletivo do que dependente do individual. É o coletivo que faz os individuais do Botafogo também se sobressaírem. Isso ainda é uma frase do nosso antigo Luiz Castro, né? Que já falava isso, que se o coletivo funcionasse, claro, outras pessoas já falaram também, mas eu lembro que essa era uma tônica dele para fazer o time desempenhar, porque daí ele ia ter um melhor desempenho também dos seus jogadores de forma individual. E aí acredito que o Luiz Henrique, ele surfe também nessa boa onda do Botafogo, é um bom jogador, um excelente jogador, mas ele ainda, em alguns momentos, ele parece um pouco preguiçoso em campo. Se ele fosse ativo do jeito que a gente precisa, né, 80% do jogo, pelo menos, não à toa que a gente tem sofrido no final dos jogos, mas se ele fosse ativo por mais tempo, eu acho que ele ainda teria mais sucesso, né? Ajudaria ainda mais o Botafogo. Acho que em termos de habilidade ele ainda está na frente do Júnior Santos, acho que também voltando o Júnior Santos ele não disputa titularidade com o Luiz Henrique, talvez ele ajude ali o Igor Jesus, talvez ele vá ser um reserva imediato do Igor Jesus, deixando o Tiquinho como terceira opção. Em alguns momentos, com o Luiz Henrique cansado, aí também entrar o Júnior Santos com a velocidade, porque é isso que a gente precisa, manter a intensidade o tempo inteiro. E aí, né, só para finalizar então o tema data FIFA, acho que gera um risco pelo cansaço, e a gente, como precisa dessa intensidade, com o Igor Jesus tendo jogado, né, boa parte dos 2 jogos, com o Luiz Henrique tendo participado nos 2 jogos, embora num tempo menor, com pouco tempo de descanso que tem para chegar e fazer o jogo contra o Criciúma na sexta-feira, com atletas vindo de fora, como o Bastos vindo, né, do continente africano para poder jogar aqui, então pega um voo longo. Enfim, os outros jogadores aqui envolvidos também na América do Sul. Eu acho que esse jogo contra o Criciúma ele tem uma periculosidade, né? Talvez seja um jogo para a gente tentar usar um pouco mais os jogadores descansados e aí para um segundo tempo, com o Criciúma cansado, vir com os jogadores que a gente precisa testar realmente, fazer funcionar para o jogo da Libertadores. Porque a gente também não pode simplesmente desconsiderar esse jogo, né? Esse jogo ele faz com que o time volte a entrar em rotação de competição para que semana que vem tenha o jogo mais importante do ano até aqui, que é contra o Penharol, no Newton Santos, com o Newton Santos lotado. E para a virada de chave, então, né? Agora a gente tem Botafogo e Criciúma na sexta-feira, vai ser no Maracanã esse jogaço, né? Apesar do Criciúma não ser um time que enfrente muita resistência, mas é bom lembrar que
no turno, a gente perdeu para eles, né? Foi um momento ali de instabilidade, inclusive do Botafogo, perdeu para o Criciúma lá. Eu sou meio suspeito de falar do Criciúma porque eu sou natural de Criciúma, então tenho, né, um pouquinho ali de simpatia e paixão também pelo Criciúma. Não gostaria que estivessem se enfrentando, mas com os dois se enfrentando, eu continuo sendo Botafogo até o final. Então, esperar que o Criciúma também não enfrente muita resistência, porque precisamos não nos desgastar muito, precisamos entrar em ritmo de jogo, mas não nos desgastar demais. Mas vai ser uma festa bonita, né? Um Maracanã com, esperamos aí, cerca de 70 mil torcedores. É esperado um grande mosaico lá com mais torcedores do que quem é dono da própria casa, né? Então tem essa expectativa também de fazer bonito. E eu estarei lá. Eu estarei lá. Amanhã estou viajando para lá de carro. Hoje morando no Paraná. Como era bom quando morava mais perto, hein? Não dei valor. Enfim, são 14 horas de viagem de carro que eu vou enfrentar para poder participar dessa festa bonita que vai ter lá. Queria poder também ir no Botafogo e Penharol, mas em virtude de ser bem no meio da semana, fica mais inviável aí, né? Função de trabalho e tudo mais, para morar longe. Então, quem puder estar presente, né? Claro que os ingressos já estão esgotados, mas quem já comprou, vai, compareça. Quem não é sócio, se associe, porque assim é mais fácil de conseguir ingresso. Né? Para quem está morando fora, como eu, tem acesso facilitado no plano de sócio torcedores do Botafogo, né, preços promocionais para quem é de fora, então vale muito a pena até para ajudar o Botafogo nesse projeto de reconstrução. Se a gente acredita, se a gente quer um Botafogo forte, se a gente quer que ele continue disputando o título, a gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte é apoiando, indo nos jogos, né, ou mesmo não podendo ir nos jogos, mas participando aí como sócio torcedor e ajudando também financeiramente o clube. Bom, voltando para Botafogo e Criciúma, então festa bonita, esperada para lá, né, na sexta-feira, um horário relativamente bom para o trânsito que é no Rio de Janeiro, né? Eu odeio quando os jogos lá são às 7h30, nas várias vezes que pude participar lá nos jogos, quando era às 7h30, sempre a galera chegava atrasada, às 7, então, como teve jogo de Sul-Americana, era horrível, então o jogo ali, depois das 8, já é um jogo bem acessível para uma sexta-feira, para ir para o final de semana realmente feliz da vida com uma boa vitória do Botafogo, que é o que a gente espera ver por lá. Né? Eu espero uma formação não 100% titular, como eu disse, eu ainda espero que o Arthur Jorge dose um pouco essa carga para que os jogadores recuperem ritmo de jogo, mas não estejam 100% também desgastados aí, né, para o jogo contra o Penharol, embora o jogo é só na quarta-feira, vai ter um bom período de descanso, mas eu acredito realmente que ele, até por ter jogadores que vão se reapresentar só amanhã, que ele não vai com a força máxima desde o começo. Mas, independente de quem entrar, eu tenho certeza que vai dar conta do recado, vai dar a intensidade que a gente precisa. Temos agora o Júnior Santos também como um reforço ali para dar intensidade. Então, você imagina que se de um lado tem Savarino e Luiz Henrique, a hora que eles cansarem, tem Matheus Martins e tem o Júnior Santos, já é outro, né, ritmo que consegue se manter na reta final. Tem o Carlos Alberto também, mas não é um jogador com a mesma qualidade desses outros que a gente está falando. Né? Então, esperamos realmente um bom resultado por lá. E vou jogar aqui alguns vídeos no YouTube, até, né, de forma ao vivo quando estiver por lá. Espero conseguir chegar lá a tempo também de ajudar na montagem do mosaico, vai ser uma experiência bem bacana. Eu, particularmente, nunca estive no Maracanã, sempre fui nos jogos do Newton Santos ou em outros estádios, né? Já fui no de Bragança, já fui no do Corinthians, já fui no do Curitiba, enfim. Mas no Maracanã, né, que é um monumento histórico do futebol, vai ser a minha primeira vez, então espero que realmente seja uma festa grande. Bom, pessoal, agradeço aí quem apareceu, né, ficou no vídeo até agora, um oferecimento aqui de Heineken, brincadeira, tá? Ainda não estou sendo patrocinado, mas se alguma empresa aí quiser ajudar, começar a ajudar, principalmente para custear a viagem para ir ver o Botafogo, a gente agradece. Mas brincadeiras à parte, se você ficou até agora aí, dá um curtir, dá um like pelo menos para dar uma força para a gente que está começando. Se quiser se inscrever no canal também. E logo, logo tem mais vídeo, e vídeo direto do Rio de Janeiro, para vocês acompanharem os preparativos, o jogo e o pós-jogo de Botafogo e Criciúma. Valeu, boa noite.